Obrigada, Sr. Secretário Leonel Lang. De seguida, vamos começar já com as intervenções. Tem a palavra o Sr. Deputado Ngo Chang. Em Macau, nós estamos agora a enfrentar que as licenças operadoras vão expirar em breve possível. E em breve vai haver um concurso público para as licenças. E segundo a situação atual de Macau, eu sei que quer seja 6 operadoras ou outras pessoas estão interessadas a concorrerem. E nós sabemos que as 6 operadoras de jogo vão tentar coordenar com todas as políticas de Macau, do governo de Macau para conseguir ter uma avaliação positiva. Não sei se o governo vai ou não, em breve, lançar mecanismos ou medidas mais rigorosas para garantir que os residentes locais possam ser e entrar na camada de líderes nos operadores de jogo. E mais ainda, quanto a aquisição de bens e serviços pelas 6 operadoras de jogo possa ou não ter um novo modelo de aquisição, e mais ainda quanto a elementos não jogo das 6 operadoras de jogo pode ou não ser intensificado, partindo do ponto de vista legislativo, eu acho que nós temos esse dever de fiscalizar junto ao governo para ver o que nós podemos fazer mais para as 6 operadoras de jogo e que as 6 operadoras de jogo possam contribuir mais para a sociedade. E gostaria de ter mais informações sobre esse aspecto. Mais ainda, quanto à camada da população, relativamente à camada à população, eu sei que já iniciou a consulta pública relativamente ao salário mínimo. Não sei o que o governo está a preparar, e não sei quantas fases de consulta pública é que precisa, é que vamos ter de mesmo um diploma legal vigente que vai entrar em vigor. É que já entreguei várias vezes propostas ao governo para lançar. O microfone não tem som. Microfone, deputado. Que sejam as empresas locais possa continuar. E eu antes já tinha entregado um documento para a vossa apreciação que no primeiro ano da entrada em vigor do salário mínimo para as pequenas e médias empresas possam continuar a dar um salário que davam. E depois pode receber a bonificação salarial complementar do governo. E em cada ano, as PMEs têm que fazer uma atualização do salário, no mínimo de 6%, e em cada ano vai haver esta atualização para conseguir atingir o salário mínimo definido. Se não tiver esse mecanismo de transição e lançar de um dia para o outro o salário mínimo, as PMEs vão recusar. E mais ainda, sinceramente, que esse mecanismo vai afetar o direito, a oportunidade de emprego das pessoas que ganham um salário muito baixo. E se tiver esse mecanismo de transição, os PMEs podem continuar a contratar e não ter os custos muito elevados. E mais ainda, podemos também garantir o emprego da população e também garantir a qualidade das pessoas que estão a ganhar um salário muito baixo. E também na minha interpelação, que foi entregue ao governo, tinha dito que vai fazer um estudo sobre o mecanismo de transição, mas até agora não tem resposta nenhuma. Gostaria de ter uma resposta à minha proposta. E eu sei que no mundo, em qualquer lugar do mundo, tem um critério quanto à definição do salário mínimo. E como é que façam essa definição? É através da PIB, como por exemplo em Macau, em Hong Kong, para a definição do salário mínimo equivale a 20% ou mais do PIB per capita. Mas de Macau só representa um 13,5% per capita. E se puder aumentar de 30 patacas por hora, aumentar para
45 patacas por hora, as PMEs não vão aguentar, não vão aceitar também. Eu espero que seja realizada o mais breve possível uma consulta e ouvir as opiniões da parte laboral e patronal. E mais ainda, quanto ao projeto de lei sindical. E tinha dito que em maio do passado próximo já tinha iniciado o estudo e procurou uma terceira parte para fazer um estudo sobre a lei sindical, mas até agora não temos mais informações sobre o estudo da lei sindical. Quando é que vamos ter resultados ou quais são os resultados e quando é que vão divulgar esses resultados? E mais ainda, dentro desse estudo, o âmbito toca ou não sobre a greve, convenção coletiva ou entre outros aspectos, tinha feito ou não estudos sobre esses aspectos. Espero que em breve possam apresentar essas informações para poder salvaguardar os direitos e interesses da parte patronal e laboral. E quanto à inspeção do sistema financeiro do governo, hoje, dado que não tenho muito tempo, hoje eu recebi um panfleto na rua de um prédio de 1A a 1C, quer dizer, o antigo edifício do Gabinete de Comunicação Social. E este gabinete, posteriormente, foi destinado para diferentes serviços, um deles, como, por exemplo, para a SAF, entre outros serviços, para utilizar este edifício. E há 2 anos atrás, tinha dito que vai procurar um outro fim para este edifício, mas até o momento nada. E a população de Macau está a querer saber a resposta do fim deste edifício. E o governo de Macau está a pagar altas rendas para ter escritórios. E nós estamos a ver há vários edifícios desocupados do governo e até o momento não tem nenhum avanço, não tem nenhum aproveitamento bem desses espaços e nós estamos a pagar altas rendas para as outras pessoas. Fazemos as contas de 2006 até 2017, há 11 anos, há quanto dinheiro que nós desperdiçamos e quanto dinheiro que foi encaminhado para só pagar as rendas. Eu creio que a Direção de Serviços e Finanças sabe muito bem disso. É que nós temos que aproveitar bem os recursos financeiros e deve ser transparente. Tem a palavra o senhor deputado Fongácio. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Em 10 de fevereiro de 2017, estava presente numa cerimónia e, na ocasião, afirmou que o crescimento econômico de Macau será positivo, mas também temos fatores não estáveis que está a afetar o crescimento econômico. E, posteriormente, o FMI também divulgou o relatório, dizendo no relatório que a economia de Macau voltaria a crescer. E depois salientou que Macau tem muitas condições para um crescimento econômico a nível baixo e médio. Mas depois, conforme o dado divulgado pela Direção de Serviços de Economia, o PIB é de 10,9%. Por isso, se calhar é por causa disso, o FMI, mais posteriormente, divulgou outro relatório a dizer que a mudar a sua previsão sobre o crescimento econômico e depois a taxa de crescimento passa a ser 13,4%. E, relativamente ao ano 2018, essa previsão também subiu. Esta organização internacional, que tem muito renome internacional, mas
existindo essa grande diferença entre as duas previsões sobre o crescimento econômico. É de quase 66 vezes. Eu penso que o FMI, se calhar, depois vai dar mais uma previsão. Esta grande diferença, por que será? Eu penso que isto tem a ver com a percentagem de ocupação do setor de jogo na economia total. Eu queria saber a opinião do Sr. Secretário relativamente a esta questão e a previsão sobre o crescimento econômico, sobre a situação econômica de Macau para o futuro e quais são as suas influências. Outra questão, também queria falar com o Sr. Secretário. O plano quinquenal sobre a percentagem das receitas do jogo pretende-se obter um crescimento das receitas dos elementos não jogo de 9%. Ou seja, para que haja uma boa interação, uma boa sinergia entre o setor de jogo e os outros setores. E temos já, assim, critérios quantitativos. E depois foram divulgados em 2015 uma parte daquele documento a dizer que sobre os indicadores dos setores do jogo e do não jogo, fazendo também uma estatística sobre esses setores. E também estou a ver nas linhas de ação governativa da área econômica e finanças para o ano 2018, também estou a ver que se pretende um desenvolvimento do setor não jogo, mas com o pressuposto de que o setor de jogo tenha um desenvolvimento sustentável. Eu queria saber, com essas políticas, as operadoras do jogo, quando estarem a desenvolver elementos, fatores de não-jogo, são muito valiosos, mas o capital, o pessoal das operadoras do jogo também são muito forte. Por isso, isto faz com que esses fatores também tenham uma grande competitividade. Mas isto quer dizer, o setor de jogo, as operadoras de jogo já estão a desenvolver essas atividades e estão a ganhar a taxa do mercado, não deixando muito espaço para as PMEs locais, sobretudo no desenvolvimento das atividades não jogo. Por isso, aqui temos esse conflito entre as operadoras do jogo. Isto, penso que as PMEs locais estão a ser prejudicadas pelo setor do jogo. Por isso, penso que deve haver uma limitação do âmbito das atividades não jogos desenvolvidas pelo setor do jogo de Macau. E como também como podem existir uma grande variação, uma grande volatilidade das receitas brutas do setor jogo, por isso é uma questão muito difícil de ponderar a taxa de percentagem das atividades não jogo entre todas as atividades praticadas pelas operadoras de jogo. Será que vai haver uma reponderação das atividades não jogo exercidas pelas operadoras do jogo? Porque, como aqui salienta-se muito a inovação, será que poderá haver uma ponderação? Será que a ponderação podia ser feita em conformidade com o seu papel de plataforma, mas não relativamente às suas receitas? Por isso, porque as operadoras de jogo têm boas plataformas. Será que isto também pode ser um fator de ponderação?
em vez de pensar só as suas receitas. E depois, do ponto de vista da cadeia das indústrias, será que também podemos avaliar a eficácia ou o papel das operadoras de jogo, do setor de jogo, as suas influências nessa cadeia? E depois, no fim, será que também poderá ponderar o contributo do setor de jogo para que Macau seja centro mundial de turismo e lazer? Como sabem, Las Vegas, dos Estados Unidos da América, nós sabemos que ali esta cidade é conhecida pelos seus casinos, mas muita gente também acha que é uma cidade de divertimento, de diversão. Por isso, a cidade atrai mais turistas do que as pessoas que vão apostar nos casinos. De 2011 a 2016, os turistas menores de 21 anos registrou-se um aumento. Por isso, durante este processo, acho que devemos ponderar essa questão de diversos pontos de vista. Obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Chen Hong. Muito obrigada, senhor presidente. Aqui eu tenho diversas questões para discutir com o senhor presidente, com o senhor secretário. Primeiro, como é que pode melhorar o serviço de cuidados dos idosos? E de acordo com a direção dos serviços de estatístico e censo, o residente de Macau obteve 19 mil rendimentos por cada mês. E a isenção de imposto é até 14 mil patacas. E o regime de imposto mais medidas benefícios dedicada aos camadas mais desfavorecidas, eu acho que são muito boas, mas nós temos de saber como é que podemos compartilhar com todos os residentes sobre o fruto da economia de Macau. Portanto, eu acho que temos de dar lançar mais medidas destinadas a esta camada e além de serviço de cuidados de idosos, mas também para as crianças, porque atualmente muita família também precisa de dar muita atenção para cuidar os idosos e crianças. Portanto, eu acho que o governo tem que lançar mais medidas ou políticas para ajudar essas famílias. E, além disso, existem crianças com deficiências, portanto, também precisa de fazer terapia ou tem diferente ou especial tratamento. Portanto, este vai causar um grande custo de despesa da família. Portanto, eu acho que o governo tem que dar mais medidas para ajudar esta família. E, além disso, também precisa de lançar mais medidas de subsídios para subsidiar esta família com dificuldades. E, além disso, outra questão sobre a fiscalização de internet, porque atualmente o modelo de compra está a mudar, estamos a utilizar a modalidade de compra online. Portanto, esta questão, esta falta de regulamentação. Portanto, muitas vezes os produtos que nós compramos na internet existem vídeos ou não está de acordo com a imagem. Portanto, eu acho que temos de criar um grupo especial ou específico para fiscalizar este assunto. E, além disso, quando verificar este problema, nós também precisamos de denunciar ao Conselho de Consumidores.
Portanto, eu queria saber que o governo tem esta ponderação para acelerar o processo de legislação sobre esta área e assim que pode fiscalizar de forma melhor as lojas online. Claro que está no fim do ano, nós não temos tempo suficiente para fazer a alteração da lei de proteção do consumo. E, portanto, eu creio que no próximo ano nós podemos proceder esta revisão sobre a lei de proteção do consumo. E, além disso, mais a loja de confiança. Eu também queria saber qual é a proporção desta loja de confiança e mais sobre o emprego de portadores com deficiência. Recentemente, o governo lançou a política beneficia aos portadores com deficiência. Quando o portador com deficiência quer fazer o registro para arranjar um trabalho, então até 128 horas, então o patrão pode ter uma redução de 5.000 impostos complementares sobre rendimentos. E assim, eu acho que não é um elemento tão atraente. Eu acho que esta política não é tão atraente ao empresários. Portanto, eu queria saber que o governo tem esta ponderação para aumentar estes elementos atraentes e para os empresários que não têm uma receita mais de 600.000 patacas, o seu lucro é menos de 600.000 patacas, precisa de pagar o imposto. E, além disso, atualmente, Macau está à falta de recursos humanos e está encaminhada para uma cidade de envelhecimento. Portanto, eu acho que também precisa de lançar mais políticas, porque, de acordo com a Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais, a camada de residente com mais de 50 anos tem mais ou menos 800 pessoas registradas na Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais. E quando o setor de limpeza e de segurança também são considerados como o setor de base. Portanto, eu queria saber que o governo tem esta ponderação para melhorar as suas condições de trabalho e fazer respectivo análise para aumentar a sua vontade de emprego e, além disso, proporcionar mais formações ou ações de formação para esses grupos, assim que pode aumentar a sua competitividade. E, além disso, este grupo de residentes são muito experientes, portanto, eu acho que eles podem contribuir mais à sociedade. A palavra é senhor deputado Lam Luan Wai. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Secretário e seus colaboradores. A habitação pública de Taiwan tem por objetivo de dar melhores condições de vida para a população. Sobre a questão da habitação, vou falar mais tarde com o Sr. Secretário Raimundo Rosário. E quanto à questão de emprego, como sabemos, depois da transferência, a economia tem registrado dados bastante positivos, com taxa de desemprego bastante baixo. Isto parece que leva a conhecer que toda a gente tem trabalho, mas atualmente temos cerca de 180.000 trabalhadores não residentes numa população com 600.000 pessoas.
esta percentagem de trabalhadores não residentes é bastante elevada, mas isto pode prejudicar a empregabilidade da população de Macau, porque penso que o governo só preocupa na importação de trabalhadores não residentes sem atenção à sua fiscalização nem monitorização. Sabemos que a importação tem por objetivo de apenas de comentar a falta de mão de obra e o governo também realçou várias vezes que se não for possível recortar residentes de Macau é que permite recortar trabalhador não residente, mas notamos que as empresas para obter cota de trabalhador não residente fazem de propósito de não contratar pessoa residente. Por exemplo, vão colocar um salário bastante baixo que não corresponde ao mercado ou impõe-se uma série de exigências ou oferece apenas condições bastante desfavoráveis a potenciais candidatos. E isto pode prejudicar ou pode não dificultar as pessoas que pretendem candidatar ao posto de trabalho. E muitas vezes, mesmo que seja recrutado um residente de Macau, as empresas também muitas vezes despedem os trabalhadores locais, colocando, por exemplo, condições bastante desfavoráveis. E nós recebemos muitas queixas dos residentes de Macau a queixar de que mais vale ter um blue card do que um beer de Macau, porque isto mostra que há muito descontentamento por parte da população de Macau, especialmente os trabalhadores locais. Aliás, tal como foi dito pelo Sr. Presidente Xi Jinping, é necessário haver alguém explorar o negócio, mas por outro lado é necessário também trabalhadores. Mas isto pressupõe também a intervenção por parte do governo. O governo deve intervir nas negociações entre a parte laboral e a parte patronal, porque se o governo não intervir, qualquer das partes pode inclinar uma determinada parte. Aliás, a lei básica, no artigo 115, diz que o governo da RAIAN pode criar políticas próprias sobre na área de emprego, criando uma terceira parte assume um papel de terceira parte para intervir nas relações entre laboral e patronal. Macau, como uma sociedade aberta, é impossível não contar com a intervenção de importação de mão de obra estrangeira, mas o governo deve fiscalizar. Em 2016, em setembro, precisamente, registraram 208 mil trabalhadores não residentes. Este é o número de cotas atribuídas. E, efetivamente, naquela altura existiam 180 mil trabalhadores. Hoje, segundo os dados estatísticos, temos 176 mil trabalhadores não residentes, enquanto a cota era de 202 mil. E há aqui uma diferença entre o número de trabalhadores não residentes e as cotas atribuídas. Segundo os dados estatísticos, as áreas de restauração e de venda retail é nas áreas que oferecem um salário bastante diminuto. E isto pode pôr em causa a empregabilidade dos trabalhadores locais. Nós defendemos várias vezes de que deve haver uma percentagem de importação de mão de obra estrangeira, haver mais transferência no que diz respeito à importação de mão de obra, e para as empresas que violam as leis sobre a importação de mão de obra deve haver sanções mais severas. Porque se assim não for, não conseguirá atingir o objetivo de que a importação de obra visa apenas para comentar a falta de mão de obra. Quando há um mecanismo de saída de trabalhadores não residentes, o governo tinha dito que
especialmente no que diz respeito ao setor de construção civil. Depois de concluir os empreendimentos do setor de jogo, vai fazer uma revisão da saída dos trabalhadores. Será possível agora, neste momento, fazer uma avaliação intermédia para avançar desde já o mecanismo de saída de trabalhadores não residentes do setor de construção civil para criar mais postos de trabalho para os trabalhadores locais. E o governo também tinha dito vai elaborar um relatório para avaliar a situação geral dos trabalhadores não residentes e dos recursos humanos. Gostava de saber, esta avaliação vai contar a participação de uma terceira entidade ou especialistas e peritos desta área, porque sem dados científicos ficar na gaveta, ficar o relatório na gaveta, nada vale. E quanto voltando ao mecanismo de saída, por exemplo, numa estaleira de obra, se a pessoa, um trabalhador não residente, depois de acabar a obra, vai sair do local de trabalho, será possível o governo ponderar se trabalho local reúne todas as condições e impor ao setor de jogo, por exemplo, determinado um determinado período, se não conseguir preencher a vaga através de um trabalhador local, é que pode importar uma mão de obra estrangeira. Ou seja, criar um prazo para garantir a saída dos trabalhadores não residentes. Por questão de tempo, não vou avançar sobre a questão de motoristas profissionais. Tem a palavra o senhor deputado Zhang An Ting. Boa tarde, Sr. Secretário. Eu gostaria aqui só reportar algumas informações, dados sobre as situações após Tufão Ato. Sobre quer dizer, o governo fez bem sobre a atribuição de apoios financeiros às lojas danificadas. O governo fez muito bem. E depois sobre a devolução de imposto na aquisição, na compra de automóveis. Por exemplo, uma pessoa comprou um carro e depois nem uma semana foi danificado pelas inundações. Então então sobre a devolução do imposto não é possível a devolução, mas haverá uma medida específica. É porque se calhar por insuficiência do trabalho por parte do governo, os automóveis dessas pessoas foram imersos e depois danificados pelas inundações. Será que também aqui o governo poderá ter uma ponderação? E ainda sobre a taxa de percentagem, a percentagem entre os alimentos a jogo e não jogo. Temos uma meta de 9% e agora já estamos quase a entrar no ano 2018. Será que também haverá mais um aumento desta percentagem? Porque estamos a ver que as 6 operadoras conseguiram atingir as exigências fixadas pelo governo. Como assegurar a nossa diversificação da economia também é uma questão muito importante. E Macau foi considerada como cidade da gastronomia e as lojas antigas com características próprias. O governo está
quer ajudar as PMEs, abrangendo também essas lojas. Nós estamos a ver que os operadores de jogo têm receitas financeiros, também têm recursos, por exemplo, dos terrenos. Será que também pode atribuir uma parte desses recursos para essas lojas antigas, típicas? Isto é ajudar diretamente e no ponto certo essas lojas antigas típicas, porque muitos turistas que vêm visitar Macau só vão visitar os casinos, ou seja, os resorts, e nem muitos chegaram a visitar os bairros antigos. Por isso, por exemplo, se calhar uma loja antiga típica pode abrir um estabelecimento no complexo dos casinos. Então, tem mais negócios, porque senão as lojas antigas típicas vão desaparecendo. Por outro lado, também estamos a ver que o Sr. Secretário também está a desenvolver trabalho de apoio aos canais de venda das lojas antigas típicas. E também há uma exigência que deve obedecer, ou seja, a aquisição de bens das empresas locais. E sobre o governo eletrónico, agora muitas PMEs encontram dificuldades em recrutar pessoas residentes de Macau e também pessoas de fora. E tendo visto os dados entregues, se exigimos que todas as empresas que recrutem, que querem recrutar pessoas de fora para primeiro recrutar pessoas de Macau, muitas vezes esta exigência é difícil de cumprir. Por isso há opiniões a dizer que como a taxa de desemprego é de 2%, já não temos muitas pessoas locais para recrutar. Por isso, isto também é uma questão difícil para as PMEs. Muitas PMEs não conseguem já não conseguem recrutar pessoas de cá e por consequente, não há possibilidade de recrutar pessoas de fora. Isto é uma questão também relacionada com o governo eletrónico. Em termos, quer dizer, através do governo eletrónico, há divulgação de dados, quantas pessoas que estão desempregados e quantas empresas querem recrutar pessoas. Isto também é também a questão dos motoristas de caminhões das PMEs também é uma questão. Porque, por exemplo podemos querer saber quantas pessoas estão desempregados. E agora mesmo com 40 mil patacas por mês, a empresa não consegue recrutar um motorista. Por isso, como poderá o governo proceder a este trabalho de dar transparência aos dados? Por outro lado, o empreendedorismo juvenil, nós percebemos que os projetos, este projeto já foi lançado há vários anos. O apoio é de 300 mil patacas, esse apoio financeiro, mas queremos saber quantos casos são de sucesso e quantos falharam. Por isso,
podemos também saber que este projeto terá alguma viabilidade, alguma continuidade. Obrigado. Convidamos o Sr. Secretário para dar as respostas. Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos deputados Ngao Chen, Fong Ka-Chiu, Chen Hong, Lam Lun Wei e Zheng Ontem pelas vossas questões. Eu sei que a maioria dos deputados tem preocupações em áreas semelhantes e por isso é que vou tentar responder de uma forma idêntica. Sabemos que, por exemplo, no setor do jogo, como o senhor deputado Ngao Chen também já referiu, que a licença já está a terminar o prazo e como é que nós vamos proceder aos respectivos trabalhos. Por exemplo, se nos últimos anos tem ou não um aumento no número dos profissionais ou dos dirigentes que estão a ocupar cargos importantes no setor do jogo? Sim, porque sabemos que estamos a dar muita importância aos residentes locais, ou seja, os trabalhadores locais que estão a ocupar cargos importantes no setor do jogo também estão numa tendência de aumentar. E dentro dos dirigentes de alto nível, e que também temos cada vez menos estrangeiros a ocupar estes cargos. O senhor Lam Wei-lun também perguntou sobre o mecanismo de saída ou de retirada. Sim, nós também temos. Nós também vamos aplicar o mecanismo para garantir e proteger os direitos dos trabalhadores locais e também de fazer a promoção ou acesso dos profissionais locais. E também de tentar aplicar o mecanismo de saída ou de retirada para que os estrangeiros podem sair no tempo oportuno. Em relação aos elementos não jogo, há pouco o senhor deputado Ngao Chen e Lam Wei-lun e o senhor Fong Ka-Chiu também perguntaram sobre a questão dos elementos não jogo e a sua proporção nas receitas do jogo, que tentamos também aumentar a porcentagem de 6% para 9%. E que também já conseguiram concretizar a meta, porque antes já conseguiram atingir 9,4% e em 2016 foram 10,7%. Por isso, este elemento não jogo também conseguiu ser aumentado. E também já estamos a concretizar a meta. Também gostaria de aqui aproveitar a oportunidade para agradecer aos operadores de jogo, porque também tentaram cumprir a sua responsabilidade social e de tentar acrescentar os elementos não jogo. Agradeço aos operadores de jogo e os cooperadores e os trabalhadores neste sector para que nós, em conjunto, conseguimos também fazer bem o trabalho. Para a questão de um setor e tem dois tipos de trabalhadores, ou seja, tem salários diferentes. O Sr. Ngao Chen também lançou perguntas acerca do salário mínimo. Sim, também estamos a fazer já consulta pública. E isto é muito importante para escutar as opiniões do público e que as vossas opiniões também foram muito importantes para que nós possamos fazer como referência. Para além disso, acerca da lei sindical, esta situação que vou convidar o diretor dos serviços para os assuntos laborais para falar um pouco sobre o trabalho de concurso público, porque já está a proceder o respectivo trabalho. No que diz respeito ao gabinete, ou seja, o escritório que está no Leão Sinado, ou seja, o antigo edifício da GCE, que na realidade já está distribuído a dois departamentos, que é a TSE e também a Polícia de Turismo, que está a ocupar o espaço, ou seja, já está na fase de renovação do edifício e que depois a Direção dos Serviços de Economia também vai fazer lá a promoção das marcas locais e também de instalar lá algumas lojas de pop-up, ou seja, de empreendedorismo juvenil para promover as marcas locais e ajudar os jovens a promover os seus produtos. O senhor deputado Fong Ka-Chiu mencionou sobre a instabilidade financeira. Sim, sabemos que durante 8 trimestres de receita negativa, crescimento negativo, a IMF também já ajustou as medidas, porque no mês de outubro que ajustou para 13,4%.
Sabemos que a dimensão de Macau é muito pequena e que a diversificação econômica também não é assim tão bem feita, porque é fácil Macau seja influenciado pelos fatores exteriores. Ou seja, tem uma grande oscilação no mercado e que também estamos a sofrer de incertezas econômicas. Como é que nós podemos aumentar a nossa capacidade de enfrentar esta pressão econômica e tentar ultrapassar as dificuldades? Ou seja, como é que nós podemos introduzir flexibilidade na nossa economia? Como é que nós podemos garantir a diversificação econômica e como é que nós podemos também, ao mesmo tempo, promover a cidade inteligente? Sabemos que temos muitas incertezas, como o lado econômico, financeiro e social. Como é que nós podemos recuperar das dificuldades e também como é que nós podemos absorver esse estresse e tentar recuperar a nossa capacidade e de voltar à normalidade. De restaurar também a ordem social e econômica. Eu creio que Macau tem de ser equiparado com essas capacidades. A RAEM precisa também de ponderar muito bem quando estamos num bom nível, como que nós podemos lançar medidas a longo prazo para garantir a estabilidade econômica, como que nós podemos estender a nossa cooperação às zonas vizinhas, também de reforçar mais a parte da cooperação regional e também, ao mesmo tempo, de aumentar a capacidade dos trabalhadores locais. Só assim é que conseguimos ter esta flexibilidade na nossa economia e diversificar ainda mais a nossa economia. Nós também podemos, através deste meio, de enfrentar as dificuldades e também de ultrapassar as dificuldades que têm a ver com os fatores exteriores. E com esta razão, porque que nós precisamos de sempre salientar a importância da diversificação econômica. Sabemos que nós registramos durante 8 trimestres o crescimento negativo e que é necessário fazer um ajustamento e necessário também lançar medidas para garantir a estabilidade financeira. Macau também tem as suas vantagens. Por exemplo, temos o setor do jogo, como que nós podemos desenvolver a sua sustentabilidade e de crescer de uma forma saudável. E os operadores do jogo, como é que podem também acrescentar os elementos no jogo? Isto tudo também pode aproveitar ao máximo e de diversificar ainda mais a economia. Também estamos a dar prioridade às convenções e também temos a nossa sociedade com características próprias na área financeira e também temos a indústria criativa e cultural. E através das novas técnicas, novos conhecimentos, também nós podemos fazer a promoção dos nossos produtos e também de dinamizar a sociedade. Não só as empresas que necessitam de crescer, mas sim os nossos empregados também necessitam de estar sujeitos à formação e de aumentar a sua capacidade. Vamos também ter medidas específicas para aumentar a sua capacidade e a sua flexibilidade. Como é que podem adquirir mais técnicas, adquirir mais conhecimentos para que os trabalhadores locais possam ter mais oportunidades e mais espaço de desenvolver as suas qualidades. Os jovens também necessitam de ter equiparados com uma visão mais larga, como é que cultivar o valor de ter amar a pátria e também amar Macau. Eu creio que esses também são valores muito importantes para a nova geração, para que nós também possamos articular com as políticas do Estado. A parte da cooperação também é muito importante, por exemplo, a cooperação regional. Sabemos que temos novas indústrias que têm a ver com a economia, ou que têm a ver com a área financeira. Também estamos a tentar rever as respectivas diplomas legais para que possam evoluir com o tempo, evoluir com a sociedade.
às vezes também estamos a enfrentar diferentes dificuldades, tais como crise financeira mundial ou crise econômica. Como é que Macau pode enfrentar essas dificuldades e tentar ultrapassá-las também é uma questão que precisamos ponderar. Há outros deputados também perguntaram sobre o setor do jogo, por exemplo, se o setor do jogo vai causar um impacto negativo às outras indústrias ou não, ou vai criar um impacto negativo aos outros setores ou não. Como é que nós podemos pensar numa forma contrária? Ou seja, como é que o setor do jogo pode ajudar os outros setores a crescer? Este é o nosso pensamento. Aqui no plano quinquenal do desenvolvimento de Macau, nós também mencionamos sobre o 9%, esta proporção dos elementos não jogo nas receitas do jogo. Ou seja, eu creio que 9% é uma porcentagem oportuna, porque se nós aumentarmos ainda mais esta porcentagem, sequer não é razoável. Ou sequer estamos a crescer de um ritmo muito acelerado e os PMEs não conseguem acompanhar este ritmo de desenvolvimento. Sendo assim, nós precisamos de ponderar e de ter um equilíbrio. Nós também vamos ajustar a nossa medida, a nossa política, conforme a situação real. Por um lado, vamos também fazer a fiscalização e a monitorização do setor de jogo, se está a aumentar a sua porcentagem não jogo. E nós também vamos, por outro lado, avaliar o seu impacto aos outros setores aqui em Macau. A RAEM vai ter medidas de ajustamento, por exemplo, de fazer mais promoção, divulgação dos nossos setores ou das nossas empresas, ou de organizar atividades para dinamizar as lojas antigas ou os bairros antigos, e os colegas do TSE também vai lançar medidas e planos para ajustar e ajudar as PMEs. Por isso, nós estamos a ter vários planos, vários projetos para apoiar as lojas antigas. Como é que podem evoluir com o tempo, como é que podem introduzir novos elementos para aumentar a sua capacidade e competitividade. A nossa parte é que os colegas da direção dos serviços da economia também vão acompanhar o respectivo trabalho. Tendo em conta o setor do jogo e os elementos não jogo, sabemos que não é só o setor do jogo que está a crescer, mas também estamos a dar prioridade às convenções e exposições, porque temos cada vez mais receita oriunda do setor de convenções e exposições. Podemos também verificar que nós estamos a crescer não só o setor do jogo, mas está a estimular, impulsionar o crescimento dos outros setores, tais como o setor de convenções e exposições. E este grupo de consumidores também está a contribuir muito para as receitas aqui de Macau. Em relação à deputada Chan Hong, que perguntou sobre os incentivos fiscais que apoiam os familiares com dificuldades, na realidade, sim, Macau, o governo de RAEM também está a lançar várias medidas, vários planos de incentivos fiscais, e que também cabe à nossa tutela de economia e finanças para lançar mais medidas de incentivos fiscais para que os familiares podem tomar cuidado dos idosos ou das crianças e, ao mesmo tempo, conseguem também contribuir para a sociedade, ou seja, de trabalhar na sociedade. Depois também vou convidar o respectivo dirigente para responder às questões que têm a ver com as lojas certificadas e também regulamentação das lojas online. Em relação aos deficientes, os produtores de deficiência, sim, se algumas lojas ou algumas empresas se recrutem trabalhadores com deficiência, então não necessitam de pagar o imposto. Nós também vamos dar sugestões de tentar estender o prazo de isenção fiscal, por exemplo, para 3 ou 5 anos, mas o prazo real é que nós vamos também ponderar. Sequer após 3 anos não necessitam de pagar o imposto, mas depois a empresa começa a crescer, então vai começar a pagar o imposto. Esta também é uma medida para apoiar os PMEs e também de incentivá-los a recrutar trabalhadores com deficiência.
No que concerne aos recursos humanos ou como que nós podemos aproveitar este recurso muito valioso dos idosos, ou seja, eles conseguem também contribuir para a sociedade, não é? Mesmo após a sua aposentação. Nós, sim, vamos também pensar sobre este aspecto e também vamos criar um grupo de trabalho de formação. Ou vamos também convidar os trabalhadores das associações, das organizações, por exemplo, de algumas áreas, tais como o setor de construção, os outros setores, para que nós possamos sentar numa mesa e depois discutir e avaliar o assunto. Alguns deputados estavam preocupados com o mecanismo de saída, de retirada. Não se preocupem, porque nós também vamos convidar os setores, os profissionais, para convocar uma reunião e depois de tentar fazer a mobilização dos trabalhadores. Por exemplo, se ela tem capacidade de trabalhar numa outra área, ou se calhar com a mobilização é que vai aumentar o seu salário, e então nós também vamos tentar descobrir ou encontrar novos meios para que nós conseguimos fazer a mobilização dos trabalhadores locais, para que elas podem ocupar cargos mais importantes e também de obter mais salário. Através das formações, através de diferentes meios de elevar a sua capacidade. Esta é a nossa ideia, para que haja uma maior mobilização dos trabalhadores e também de abrigar, de concretizar o mecanismo de saída. Enquanto a questão de TNRs, não se preocupem, não vamos deixar, por exemplo, uma empresa recrutar só TNRs e depois demitir os outros trabalhadores locais. O recrutamento dos TNRs não é um pretexto para demitir os outros trabalhadores locais. Não se preocupem, se verificar casos semelhantes, também podem fazer a denúncia junto da Direção dos Serviços da Economia. Agora eu vou convidar o diretor dos Serviços de Assuntos Laborais para responder as outras questões. Primeiro, relativamente à pergunta colocada pelo Sr. Deputado Gochern sobre a lei sindical. Em finais de 2016, no Conselho de Concertação Social, foi efetuado o estudo sobre quais são as condições necessárias para que haja esta lei. Depois, já efetuamos o concurso público e que foi concluído em julho de 2017, e a Comissão de Avaliação da Proposta, na reunião, procedeu ao trabalho de apreciação das propostas. E sobre a aprovação de mão de obra de fora, ou seja, os TNRs, de janeiro a outubro do ano 2017, registramos 8 casos de violação. Muito obrigado. E na revisão da lei sobre o consumo, foi perguntada a loja, foi colocada uma questão sobre a loja online, loja certificada online. Primeiro, tem que ser, quer dizer, as lojas com estabelecimentos materiais, estas lojas, nós vamos atribuir também um título de loja online, e tem que garantir que o trabalho de arbitragem de conflitos de consumo tem que ter uma percentagem de 100%.
E também tem que dar aos consumidores informações completas e suficientes. E e as transações o website tem que ser verdadeiro. Obrigado. Tem a palavra o senhor deputado Ng Kok Chang. Que gostaria de falar aqui mais uma vez sobre o salário mínimo. Quanto à consulta pública, consulta pública sobre o salário mínimo, eu acho que tem de qualquer maneira fazer um ajustamento do salário mínimo, fazendo a comparação com outros territórios e lugares. E se nós fizermos e definirmos esse salário mínimo com PIB, de acordo com o PIB, eu acho que Macau é muito baixo. E as pessoas e as pequenas e médias empresas não vão aguentar, não conseguem sobreviver de 30 patacas por hora a ir para 45 patacas por hora. Eu acho que tem que fazer aqui um ajustamento. Claro que um aumento do salário mínimo vai trazer de qualquer maneira pressões para PMEs, mas eu acho que nós temos que ter um mecanismo de transição, que eu acho que isso é favorável para as antigas PMEs. E as novas PMEs já têm que responder às novas regras, mas as antigas podem gozar esse mecanismo de transição. Eu acho que é favorável para as antigas PMEs, para a sua sobrevivência. E eu agradeço quer as empresas que têm que divulgar essas informações junto com as pequenas e médias empresas para elas aceitarem a definição do salário mínimo. E mais ainda, quanto ao antigo edifício Gabinete de Comunicação Social, quando é que vai ter um novo fim para este edifício? Obrigado. Obrigado, Sr. Secretário. Foi uma resposta muito completa sobre a incerteza econômica e sobre a dureza da cidade em resposta a esses fatores de incerteza. O governo tem essa capacidade e isto é boa, mas para as PMEs, se calhar não têm acesso a tantos recursos, por isso, muitas vezes, não respondem bem a essas incertezas. Mas também, nessas conjunturas, as PMEs também têm que tomar decisão, têm que tomar medidas. Eu tenho uma proposta sobre as receitas que não têm muita certeza. O governo, se calhar, poderá divulgar informações sobre as incertezas, diversos fatores de incerteza sobre o atual, por exemplo, atual trimestre, e acompanhado com a história toda da evolução econômica, porque temos sempre fatores de incerteza e com a divulgação deste tipo de informação, isto permite às empresas tomar conhecimento sobre a situação, por exemplo, do setor do jogo, do setor financeiro, que representam a situação econômica dos últimos tempos. Por isso, isto a médio e longo prazo, isto também... Obrigado. Chen Hong. Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada pela resposta do secretário. Um bocado quando a resposta do secretário não me responde sobre recursos humanos. É que como é que pode encontrar
mais recursos humanos de idosos, assim que podem contribuir mais à sociedade. E neste assunto, eu queria saber que existem mais informações sobre esta questão, além disso, mais análise e estudo sobre este grupo de residentes. E um bocado já tinha dito que há mais de 800 de residentes que já fizeram registro na Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais para ser empregado no setor de limpeza e segurança. Portanto, eu quero saber que o governo irá lançar mais propaganda ou promoções sobre estas medidas ou proporcionar mais ações de formação a este grupo de residentes. E, além disso, quando as linhas de ação governativa para o ano financeiro de 2018, eu quero saber que a tutela do secretário para a Economia e Finanças irá investir mais para lançar mais medidas para a camada de idosos e, além disso, sobre o direito de consumidores. Eu não sei se estou enganada ou não. Quando a loja concreta obteve uma certidão confiável, que pode obter também uma loja certificada online? Senhor Lamlamai. Muito obrigado, Sr. Presidente. E eu consigo ver agora que há uma cada vez mais participação dos trabalhadores locais, de 83% para 87%. Para além dos números, é também não esquecer da qualidade ou das pessoas que possam haver uma possibilidade de ascensão profissional. E tal como foi dito pelo Sr. Chefe Executivo, que vai lançar também medidas para tornar mais eficaz o mecanismo de saída. E nos últimos anos tem também verificado que em relação a certas profissões, se nós conseguirmos utilizar certas medidas administrativas e informar efetivamente que determinados cargos só podem ser ocupados ou podem ser ocupados pelos trabalhadores não residentes por um determinado período e fora deste período, têm de ser ocupados por trabalhadores locais, por exemplo, impondo às operadoras para formar o seu pessoal para ocupar estes cargos dirigentes. Será possível o governo lançar medidas administrativas para impor às operadoras tomar estas políticas? E não sei se o governo também vai constituir ou incluir estes elementos, estes critérios, como garantir a posição dos trabalhadores locais como critério na avaliação da renovação das licenças. Senhor Jiang Wanting. Obrigado pela resposta. No empreendedorismo juvenil, há bocado também foi perguntado, mas não houve resposta. Aquele apoio de 300 mil patacas, muitos cidadãos dizem que a sua eficácia... Qual é a sua eficácia? Quer dizer, quantos casos são de sucesso? Eu também queria resposta dessa pergunta. E relativamente aos promotores do jogo, houve descida, decréscimo, e houve crises de crédito e também repetição de empréstimo ou empréstimo excessivo. Por isso, pretende-se a construção de uma base de dados de casos, de casos negativos, mas relativamente às exigências de privacidade, devido às exigências de privacidade, este trabalho, por enquanto, fica parado. Mas esta base de dados
tem como finalidade prevenir casos tem como objetivo prevenir casos de empréstimo excessivo e de repetição. Por outro lado, muitas empresas têm dificuldades em encontrar mão de obra residente, por exemplo, motoristas de caminhões. Por isso, há pouco estava eu a dizer que pode tentar resolver esta questão através das medidas do governo eletrónico, para que haja uma divulgação de dados, conhecimento sobre a situação. Obrigado. Tem a palavra o senhor secretário Leonel Lang. Obrigado pelas vossas questões. E ainda tenho algumas perguntas não respondidas e gostaria de aproveitar este tempo para responder a essas questões. Há pouco, o senhor deputado Zhang ontem preocupou-se com o plano de empreendedorismo juvenil, que de dar uma medida de apoio de 300 mil patacas aos jovens, a que vou pedir ao diretor do Serviço da Economia para responder. Em relação a estes casos, desde 2013, nós recebemos 1.562 casos de pedidos e conseguimos conceder 1.129 casos com um montante muito elevado. Sabemos que há muitas empresas que conseguem beneficiar do nosso plano e que ocupa 11% de todos os pedidos concedidos, de todos os planos que nós temos na DSE. E em relação à pergunta de ontem, sobre os promotores, por exemplo, os status que têm a ver com os promotores e como é que a legislação pode fazer articulação com a regulamentação dos promotores, é que sim, também vamos avaliar e estudar e sabemos que ainda não temos planos concretos. Mas, de qualquer maneira, qualquer plano que nós vamos lançar, nós também vamos cumprir a lei e respeitar a lei. E também precisamos de pareceres jurídicos para poder proceder ao respectivo trabalho. Acerca dos serviços eletrônicos, por exemplo, como se aplica nos motoristas profissionais e como que podem fazer uma conjugação laboral ou de emprego, é que vou convidar o diretor da DESAL para responder. Obrigado pela pergunta. Nós estamos a desenvolver ativamente trabalhos de emparelhamento. Até setembro, temos mais de 200 casos de sucesso de emparelhamento. E nessa plataforma, os patrões e as pessoas à procura de um cargo, as duas estipulam um tempo e depois faz o trabalho faz o emparelhamento, e haverá também acompanhamento dos casos de sucesso. Nós damos acompanhamento aos casos para verificar se há uma intenção verdadeira de emparelhamento. Obrigado. Acerca da pergunta do senhor deputado Gao Chang, em relação à questão do salário mínimo e em relação ao plano de subsídio aos trabalhadores com um salário muito baixo, sim, estamos também agora a fazer a revisão da lei e também de fazer o estudo, e estamos na fase da escutação pública. Sabemos que na sociedade tem diferentes vozes, diferentes opiniões acerca da implementação do salário mínimo. Por exemplo, se vai ser o governo de Raiem que vai lançar medidas para apoiar os trabalhadores com um salário muito baixo, mas de qualquer maneira vamos ouvir todas as partes e também de tentar de acolher mais opiniões. Acerca da questão do senhor deputado Chan Hong, é que vou convidar os meus colaboradores para responder.
Quanto aos trabalhadores idosos, segundo os dados até terceiro trimestre de 2017, temos no total de 9.100 trabalhadores idosos, que trabalham essencialmente na área de venda a retalho e são essencialmente depois de trabalhos não técnicos. E segundo os dados, até mais de 65 anos, tem cerca de 174 trabalhadores com esta idade. Diretora de sala. A DESAT vai sempre estar disponível para desenvolver trabalhos junto das pessoas idosas que querem também trabalhar. Até setembro do ano corrente, as pessoas com mais de 65 anos registrados à espera de um emprego, temos mais de 200 pessoas. E nós também fornecemos a essas pessoas trabalhos, informações de apoio da sua carreira. Também 119 pessoas receberam essas informações. Em outubro, a DESAT também desenvolveu trabalho de empregabilidade junto dos idosos. Obrigado. Em relação à questão, o senhor deputado dizem ontem, por exemplo, após a passagem do Fão Ato, os cidadãos de Macau que necessitam de comprar um novo veículo por causa do dano causado pelo tufão Ato e quais são as medidas de incentivo fiscal e quais são as medidas de apoio por parte da nossa tutela, como está relacionado com o imposto, com o assunto fiscal, por isso também nós vamos deixar de ser discutido na Assembleia Legislativa para que haja uma resposta em tempo oportuno. Mas, de qualquer maneira, sabemos que a SAT é o departamento responsável pelas políticas de trânsito, por isso também nós podemos conversar e discutir com eles. E em relação à regulamentação das lojas online, bem como a relação entre o setor de jogo e as PMEs, como é que podem fazer a aquisição dos produtos da PMEs, é que vou convidar o meu colaborador para responder. É que em relação à questão das lojas certificadas online, conforme a lei atual, os consumidores estão protegidos por lei civil. Ou seja, os comerciantes necessitam de garantir os produtos fornecidos são de qualidade e também são seguros. E também têm de cumprir o respectivo contrato. E se isso tem a ver com fraude ou burla, então o interessado tem de estar sujeito à responsabilidade, por exemplo, de pena de prisão ou pena de multa. Isto aplica não só às lojas reais, mas também às lojas online. Se verificar alguns casos de engano ou de fraude por parte das lojas online, também podem fazer uma denúncia junto de nós. O governo também vai reforçar a sensibilização e a divulgação dos direitos e interesses dos consumidores para que podem saber mais informações acerca dos riscos de compra por via online. No que diz respeito ao setor de jogo e também como se apoiam as PMEs, como é que podem adquirir mais produtos das PMEs, é que conforme os dados do ano passado, é que no ano passado nós também estamos a incentivar os 6 operadores de jogo a fazer a aquisição dos produtos da PMEs. É que mais de 1.000 empresas também estão a ser beneficiados pela aquisição do setor de jogo. O número envolvido é mais de 5.000 milhões de patacas. No terceiro trimestre do ano 2017, o valor é de 8,8 mil milhões, com um aumento de 1,2 mil milhões.
Por isso, comparando com o mesmo período ou período homólogo, também conseguimos verificar um aumento. Concluindo, é que o setor do jogo está a apoiar os PMEs, estão a adquirir os seus produtos e assim nós estamos a verificar um impacto positivo entre a cooperação do setor do jogo e também os PMEs. Acerca da questão da Lamlamai, se vamos convidar ou não uma terceira parte para fazer uma avaliação do setor do jogo e de avaliar o mecanismo de saída. Sim, esta opinião é muito preciosa e nós também vamos fazer como referência e de estudar e analisar de uma forma plena. Muito obrigado. De seguida, gostaria de convidar o senhor deputado Leung Soon Yuk para fazer a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Os licenças de jogos vão expirar em 2020 e 2022, mas até agora não foram lançados qualquer critérios para o novo concurso de licenças. Sabemos que a liberalização do jogo tem uma ligação estreita com a vida da população e esperamos que com o novo concurso de licenças a população de Macau possa tirar maior benefício. E eu, como também trabalho no setor do jogo, e também estou muito atento aos trabalhadores nesta área. Sabemos que mais de 1/5 da população de Macau trabalha neste setor. E esta população, se nós conseguirmos oferecer maior garantia no posto-trabalho da empregabilidade dos nossos trabalhadores, pode também criar melhores condições, de modo geral, para a empregabilidade em geral. E, portanto, os potenciais operadores de jogos devem garantir melhor condições de trabalho para os trabalhadores e também incentivar os operadores para participar no regime de previdência central. E sempre que haja um conflito laborais, também deve incentivar as empresas operadoras criar um fundo para a proteção dos trabalhadores, de modo a população pode beneficiar com esta política. E quanto a recrutamento de pessoas portadoras de deficiência, eu considero que as operadoras de jogo também devem recrutar uma certa percentagem das pessoas portadoras de deficiência e assim o governo deve criar um regime de colocação profissional destes trabalhadores. E também foi dito que vai alterar uma série de diplomas para o novo concurso de licença de jogo. E só como falta apenas 3 anos, não sei se o secretário está preparado e tem confiança em concluir todos os trabalhos. E gostava também de saber que, ao rever estes diplomas, ao criar os critérios de participação no concurso, não sei se vai fazer revisão da lei, vai ouvir também a realizar uma consulta pública junto da população. No relatório intermédio sobre jogo, de casino, da indústria de jogo, muitas empresas de satélite também escaparam da fiscalização por parte do governo. E sabemos que muitas operadoras, ao conseguir a licença, deram muitos compromissos, promessas, mas muitas delas ainda não foram realizadas. Não sei se o governo como é que pode impor às empresas para
as operadoras para concretizar de fato as promessas feitas e criar um regime de notação como critérios de avaliação das licenças. Sabemos também, por outro lado, que Tesal tem feito muito trabalho, especialmente no embaralhamento de postos de trabalho, mas no terceiro trimestre, até deste ano, depois a percentagem de sucesso de recrutamento é apenas houve um registro de 18%. Isto tem a ver muitas vezes que a pessoa candidata não reúne as condições. Mas por que é que os cursos realizados até agora não conseguiram atingir os resultados pretendidos? Porque nós também ouvimos por parte da população que o governo não proporciona cursos de formação adequadas para eles poderem encontrar um novo posto de trabalho, especialmente para aqueles com baixas habilitações ou com baixa capacidade técnica profissional. E muitos candidatos me queixam que as empresas oferecem apenas condições bastante desfavorecidas. Mas a deputada disse, há bocado disse que há empresas que oferecem 40 mil, mas de fato há empresas que oferecem apenas no máximo 15 mil patacas para os motoristas profissionais. E quanto à colocação profissional, nós sabemos que o governo fez muitos trabalhos, mas no que diz respeito aos trabalhadores não residentes, ouvimos sempre o slogan de que os trabalhadores não residentes servem apenas para comatar a falta de obra. Mas, na realidade, os trabalhadores não residentes constituem um instrumento para as empresas negociar com os trabalhadores locais de forma a oferecer condições mais desfavorecidas com salário mais baixo possível. E esta questão deve ser melhor refletido quando há formação de talentos. A sociedade tem prestado muita atenção e o governo também tem criado muitos cursos de formação. E o secretário também disse que aliás, foi já criado um curso sobre a manutenção dos equipamentos do setor do jogo. E ouvi dizer também que vai criar um curso na área da gestão hoteleira e gostava de saber o andamento de trabalho destes atos de formação. E quanto às ações de formação remunerada, estes tipos de ação de formação será alargada para outros setores, de modo a criar uma melhor reserva de trabalhadores capazes de ocupar os potenciais postos de trabalho. Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Wong Kit-Seng. Obrigada, senhor vice-presidente. Boa tarde a todos. Eu gostaria de falar um bocado aqui sobre a revisão da lei de relações de trabalho. Ainda me lembro, no ano passado, o senhor secretário, no debate da geração vertiva, já me tinha respondido que a revisão da lei das relações laborais está em andamento. Eu tinha pedido ao senhor secretário para ter um resultado mais breve possível. Apesar já temos um resultado, um documento, mas só que parece que ainda não está muito aperfeiçoado, como, por exemplo, quanto às férias de paternidade, poderá causar o funcionamento das empresas. E mais ainda, tinha também pedido que essas férias de paternidade possam ser aumentadas de 3 a 5 dias para 14 dias ou mais ainda. Parece que também há muitas críticas e muitas vozes nessa sociedade.
E grande parte da sociedade também estão a favor de acrescentar mais número de dias de feriados de paternidade. E 80% das pessoas acham que o acréscimo do número de dias desses feriados devem ser cabem ao patrão e à parte laboral. E eu acho que o governo pode ou não também prestar aqui apoio às PMEs, atenuando as suas pressões sentidas, dando apoio a PMEs, como, por exemplo, PMEs dá férias a eles e o governo paga o salário para os pais. E contratar pessoas de tempo parcial para comatar esses lugares em vaga durante o período de férias dos pais. E não sei se este ano podemos ou não, ou talvez no próximo ano ainda, ter uma resposta sobre esta questão. E mais ainda, quanto aos trabalhadores domésticos, como nós sabemos que em Macau há muitas pessoas que contratam trabalhadores domésticos. E há muitos anos eu estive a par dessa questão. E na geração governativa do Sr. Secretário, ter referido que vai reforçar a formação desse grupo de trabalhadores. E nós sabemos que a especialidade desse tipo de trabalhadores, eu acho que nós devíamos fazer uma revisão dessa lei que diz respeito aos trabalhadores domésticos. E com esta confusão, muitas pessoas já tinham dito para nós tirarmos de referência a experiência da Hong Kong, e eu gostaria de perguntar, Sr. Secretário, podemos ou não ter uma lei especial só para os trabalhadores domésticos? E mais ainda, no ano 2008 já tínhamos falado várias vezes sobre a revisão da lei relativa à agência de emprego, mas agora ainda nada. E sabendo que há várias pessoas visitantes que entram a Macau, mas depois para procurar um emprego. E gostaríamos de acabar com esta situação. Mas ainda não temos nenhuma resposta para também essa questão. E mais ainda, gostaria de falar um bocado sobre o setor de medicina tradicional chinesa. Na geração governativa, já tenho falado várias vezes medicina tradicional chinesa, e o Parque da Indústria de Medicina Tradicional Chinesa já está construído e várias infraestruturas também já estão construídas. E no finais de agosto já registraram 47 entidades que registraram no funcionamento dentro do parque, dentre os quais só há 13 que são locais. E se nós quisermos ajudar as empresas locais para promoverem, para conseguirem entrar no parque, eu acho que temos que dar mais esforço. Eu gostaria de perguntar, Sr. Secretário, o que nós podemos fazer mais ainda para que as empresas locais possam aumentar a sua taxa de participação mais ainda. Vai através do setor da transformação e o setor farmacêutico para elevar a imagem de Macau e criar uma marca própria de Macau. Além de ter este setor, nós precisamos também os recursos humanos desta área. Quer que seja nos dados divulgados, nas informações que foram lançadas, nenhum diz respeito quanto à forma de formação de recursos humanos dessa área para conseguir coordenar com o desenvolvimento da medicina tradicional chinesa. E mais ainda quanto à construção da Grande Baía. Na geração governativa, Sr. Secretário, quanto se refere à Grande Baía, a migração da Grande Baía, está sempre só na camada de análise e de estudo. E para as áreas que têm a ver com uns aspectos mais aprofundados sobre com a criação da Grande Baía, parece que está ainda numa fase muito preliminar. Como é que nós podemos ajudar os jovens a ter um bom planeamento da carreira profissional, não sabendo como é que a criação da Grande Baía vai
andar, quais são os projetos, não dá para eles fazer um planeamento da carreira profissional. E mais ainda, como o senhor secretário sabe, que a Criação Grande Bahia é um novo projeto e também é um projeto que o Estado dá uma grande importância. Eu gostaria de que o senhor secretário possa explicar mais ainda quais são as políticas de apoio vão ser lançadas dentro da Criação da Grande Bahia para que os jovens também possam participar nesse projeto. E mais ainda quanto à reserva financeira, de acordo com as informações e nós verificamos que quanto ao saldo orçamental é de 3 mil milhões no ano passado e as receitas, os saldos não são satisfatórios e já também pediram aos gestores para fazerem um novo estudo sobre a carteira e investimentos. Isto é bom, fazendo com que as entidades gestoras possam dar uma resposta e possam fazer um estudo mais aprofundado sobre as suas carteiras de investimentos. E como é que nós podemos ter uma fiscalização mais rigorosa dos gestores e mais ainda quanto ao Fundo de Desenvolvimento de Macau. O senhor secretário tinha dito que vai fazer um estudo mais aprofundado quanto ao funcionamento deste fundo. Eu gostaria de saber se tem ou não mais uma resposta, mais algumas informações sobre isso. E o senhor secretário é muito bom. Tinha elevado quanto ao reembolso da taxa de imposto profissional. E quanto à isenção da taxa imposto profissional 14 a 144 mil, já foi há longo tempo. Tem a palavra a senhora deputada Li Zhanyu. Muito obrigada, senhor presidente. Caros colegas, é que no plano quinquenal de desenvolvimento do RAEM tem destacado a importância da diversificação econômica e também estabilidade da economia, da sociedade. Mas se nós não estamos a ajustar nossas medidas, é difícil de concretizar essas metas. Sendo assim, eu creio que o governo de RAEM tem de tomar uma atitude mais ativa para alterar a situação do emprego aqui em Macau e também de criar uma sociedade harmoniosa e justa. Macau testa o seu estabelecimento, ou seja, testa o retorno da pátria da RAEM, já foram 18 anos e sabemos que o PIB do ano atual foi 6 vezes do ano do retorno da pátria. E conforme os dados do Banco Mundial, este nível já é o terceiro lugar do mundo, ou seja, seguido de Luxemburgo e Suíça. Sabemos que o salário ou receita por parte dos trabalhadores que ocupam a proporção no PIB normalmente é 40% a 60%. Sabemos que Macau está a acelerar de um ritmo muito acelerado, só que temos um desequilíbrio na distribuição das receitas. Conforme os dados, no ano 2000, a receita no PIB total era de 32,7%, mas no ano 2015 desceu para 29,4% e no ano 2016 cresceu um pouco para 30,3%. Conforme os dados da União Europeia de 2015, normalmente a média é de 47,2%. Ou seja, quando nós comparamos a receita de Macau com a receita da União Europeia, ainda existe uma grande diferença. Comparando com os outros países asiáticos, por exemplo, Hong Kong ou Singapura, no ano 2015, a receita, o salário de Hong Kong, que está comparando com o preço do PIB, é 49,2%, e Singapura, no ano 2015, era 43,3%. Sendo assim, comparando com Hong Kong e Singapura, o salário por parte dos residentes de Macau ainda está num nível muito baixo. No ano 2015, houve um relatório divulgado por parte do interior de China que diz que a harmonia entre empregados e empregadores é muito importante e que tem um grande impacto à sociedade.
Por isso, nós precisamos dar importância à harmonia entre a relação laboral. E a questão do salário é uma questão muito importante, é um fator importante para a harmonia entre os dois lados. Como é que nós, através das medidas do governo, de tentar aliviar a pressão sentida por parte dos empregadores e também de lançar medidas para apoiar os trabalhadores a encontrar um emprego adequado. Conforme o Estado, durante o 19º Congresso, também houve um relatório que falou sobre a harmonia entre sobre a relação laboral. Por isso, o Estado também está a prestar muita atenção quanto à questão de relação laboral. Por isso, e por esta razão mesmo, que Macau também não pode parar, não pode poupar esforço em pensar como é que nós podemos estreitar a relação laboral. Como é que nós podemos ter uma distribuição mais justa das receitas aqui em Macau e de aumentar o salário por parte dos trabalhadores. Se o salário dos trabalhadores não consegue acompanhar o ritmo do desenvolvimento da economia e não consegue também enfrentar a taxa de inflação e não consegue usufruir do desenvolvimento econômico da RAEM, assim não é nada justo para os trabalhadores locais. Gostaria aqui de colocar uma questão ao senhor secretário. Se tem ou não pensado no salário dos trabalhadores locais, como é que podem aumentar o salário e como é que pode representar um maior peso no PIB. Tem medidas ou não? O salário mínimo também é uma medida adequada e eficaz para aumentar o salário dos trabalhadores básicos, mas agora só está a ser aplicado no setor de segurança e limpeza. Diz que ainda está a fazer um estudo e análise sobre o seu efeito, mas como é o resultado? Diz que o salário mínimo vai ser implementado de uma forma plena no ano 2016, mas já estamos no ano 2017, mas ainda não temos o resultado. Sendo assim, gostaria de perguntar ao senhor secretário como é que pode garantir os interesses, os direitos e o bem-estar da população. A relação laboral também necessita de ter diplomas legais para garantir o seu funcionamento. Por exemplo, quando verificar casos de que os trabalhadores não recebem salário, mas prestaram serviços, quais são os meios de indemnização? Quais são os meios para que eles podem ser recompensados? Nestes casos de conflitos laborais, em Macau também temos muitos casos. Por exemplo, temos mais de 5.700 casos de conflitos laborais que envolvem um montante muito significativo. Temos um fundo para lidar com esses assuntos, mas parece que não está a funcionar como nós pensamos, não está a produzir um efeito positivo. É o Fundo de Garantia de Créditos Laborais. Quais são os casos tratados durante este processo? Quais foram as dificuldades? É que gostaria de saber mais sobre esta área. Muito obrigado. Tem a palavra o senhor deputado Coutinho. Muito obrigado, vice-presidente. Ontem assistimos à apresentação da LAC por parte da secretária Chan Hoi-fan. E, em poucas palavras, posso dizer que a senhora secretária nada disse, só apenas dar umas respostas muitas vagas e não entra em concreto às perguntas. Espero que o senhor secretário possa responder as perguntas de uma forma mais precisa. Voltando ao assunto que em 2020 e 2022 as licenças de jogos vão terminar e gostava de saber
só como falta pouco tempo, há necessidade de haver maior transferência sobre as licenças. O que é que vai avançar? Vai prolongar as licenças? Ou como? E quando há um imposto complementar sobre rendimentos, nós somos de todas as empresas, sejam elas pequenas ou médias, têm de pagar imposto. Mas as grandes empresas, as grandes operadoras, podem isentar de pagamento de imposto por interesses públicos. Eu gostava, porque quais são estes interesses públicos? Porque a razão é que o governo isenta estas empresas de pagar imposto. E quanto à Era Viva, eu já coloquei esta questão em 2013. Até agora, nada. Não houve qualquer resposta concreta. A DEC respondeu apenas que o fundo nesta área diz executa a lei de forma rigorosa, mas é um valor que engloba 210 milhões. Quem é que assume a responsabilidade em relação a esta dívida? Eu gostava que o secretário me respondesse a esta questão. E quando ao regime de aquisição de bens e serviços, em 2009 já comecei a acompanhar esta questão. É uma lei com mais de 33 anos, foi aprovada em 84. Desde 2009 até 2010, coloquei novamente esta questão e, na altura, o ex-diretor SAV disse apenas que estava em estudos, mais estudos. E até agora, em 2016, em outubro de 2016, o CCAC veio a dizer que esta lei, que, aliás, muitas empresas, há até muitos conluios entre as empresas e os serviços públicos a fazer manobra na aquisição dos produtos. E o CA até veio a dizer que há abusos na aplicação desta lei de modo a proteger as empresas. Agora, já estamos em 2017. O atual diretor do SAP veio a dizer, lançou a bola para agora a DSF. Afinal, quem é que responsabiliza-se pela revisão desta lei? Eu gostava de saber quais são os problemas encontrados. Pode-me responder com maior pormenor esta questão? E quando há 1,7 milhões de dívidas em relação à gestão do aeroporto, porque sabemos que todo este montante foi encaminhado pela Direção de Serviços de Finanças à ADM, à Administração do Aeroporto. Este 1,7 milhões, o destino de 1,7 mil milhões, onde está a acontecer? E quanto às moradias do governo, nós sabemos que disse que o governo vai abrir concurso para os trabalhadores, mas sabemos que há cerca de 70 casas do governo foram destinados para os funcionários da União Europeia. Por que razão é que deram estas frações a funcionários da União Europeia? Por que razão? Quem tomou esta decisão? E eu gostava de saber se o governo vai comprar mais frações autónomas, tal como acontece antes da transferência. Aliás, um bom exemplo foi o edifício OIFU, que o governo, antes da transferência, comprou várias frações destinadas para arrendamento aos funcionários públicos. E o governo tem que responder a esta questão. Estou falando de ato. O Sr. Secretário tem que também assumir certa responsabilidade. Esta responsabilidade, muitas vezes, é uma responsabilidade posterior. Sabemos que as lojas de resto do chão, se forem destinadas para a privatização, não vão receber qualquer compensação ou eliminação. E por que razão?
Se uma loja do resto do chão for destinada para habitação, não podem receber qualquer compensação ou subsídio, enquanto só para comércio é que pode receber compensação. E para os veículos danificados por inundação, se os donos dos carros não pretendem comprar um novo carro, não recebem qualquer indemnização, não podem receber qualquer compensação. E uma coisa muito estranha. Se um vidro de uma casa pode receber indemnização, mas se for um vidro de um carro não podem receber qualquer compensação. E quanto à arbitragem voluntária, não tive... Coloquei também esta questão e a sua colega, Sona Chan, disse que poucas pessoas recorrem à arbitragem voluntária. Eu também em 2003 também fazia parte do centro de arbitragem. Mas o governo não faz qualquer investimento. Não tem qualquer trabalhador que trabalhava lá. É o que acontece no Fórum Macau. O Fórum Macau tem apenas 10 funcionários e fazem tudo. E por que razão é que houve sucesso em Hong Kong, em Singapura? Mas cá em Macau não há sucesso nenhum porque as pessoas não têm confiança. Porque uma vez, se não houver sucesso, não tirar um bom resultado na arbitragem voluntária, o caso termina e não pode ir ao tribunal. E agora o governo vem dizer que pretende rever todas as leis de arbitragem, mas a lei já existe. O que acontece é o que a população não recorre. Senhor deputado Peng Xun. Muito obrigado, senhor presidente. De acordo com as linhas da ação governativa dos últimos anos, posicionar Macau como um centro para diversificar a sua economia. E, além disso, também precisa aumentar mais postos de trabalho, assim que para sustentar uma economia sustentável. E, a seguir, nas linhas da ação governativa de cada ano, também definiu este como posicionamento de Macau. E, além disso, também definiu expressamente para elaborar um plano quinquenal, assim que pode acelerar o desenvolvimento de Macau. Além disso, também pode promover a indústria de medicina tradicional chinesa e mais convenções e exposições, e mais os sectores de criatividade e cultura. E, de facto, essas questões ou esses assuntos também foram definidos no 12º Plano Quinquenal Nacional. E quanto no 13º Plano Quinquenal Nacional, focaliza-se mais sobre um centro e uma plataforma e mais a diversificação de indústrias de Macau. E para a construção de um centro e uma plataforma, eu já tive uma conversa com os meus colegas que nós temos de ter um ponto de vista para ponderar a diversificação da economia de Macau no âmbito de alargamento da economia. Como o setor financeiro também é um setor tradicional de Macau, portanto, já não há mais espaços para alargar o seu desenvolvimento. E, além disso, eu estou muito contente que o secretário e mais os seus colaboradores para desenvolver diferentes meios a acelerar o desenvolvimento de Macau, tipo como promover o sistema financeiro com característica própria de Macau e, além disso, também precisa de acelerar o procedimento para a criação de um centro de liquidação em renminbi. E essas são as medidas para construir um centro e uma plataforma de Macau.
E aqui eu gostaria de saber, para o desenvolvimento da educação financeira e mais o centro de liquidação em renminbi, eu queria saber quais são os seus papéis e como desempenhar melhor estes papéis. E, além disso, eu acho que a gestão de fortuna também é uma parte muito importante para promover a liquidação, o sistema financeiro com característica própria de Macau. E, além disso, nós também precisamos de introduzir mais recursos humanos. E, além disso, de acordo com o espaço nacional, Macau já teve 85 km² de área marítima. Portanto, eu acho que o governo da RAEM também pode considerar promover diferentes sectores ou diferentes áreas, como a indústria do mar ou economia marítima. Muito obrigado. Vamos fazer meia hora de intervalo.